Olha, irmãos, eu descobri algumas coisas a respeito desse filme aqui, ó, que acabou de ser lançado nos cinemas. Você vai ficar impressionado de ver o que está por trás dos bastidores. Porque às vezes eu fico pensando, né? Será que todo esse entretenimento que nós estamos tendo hoje em dia, na verdade não é um disfarce para rituais que estão sendo feitos através de shows? Quantos shows, né, de cantores famosos que acabam indo para o lado do ocultismo sem que a gente perceba? E também através dos filmes, dos livros. Eu falo isso porque quem já envolveu com o ocultismo lá no passado, quem hoje tem uma vida com Deus, já sabe de muita coisa que muita gente não percebe. A gente consegue visualizar a vida de uma maneira espiritual e a gente entende que nada é por acaso. Tudo que eles fazem é proposital, tem um propósito, e nós sabemos que o propósito não é dos melhores, né? Infelizmente, além da ganância, além da avareza, nós sabemos que muitos querem levar as pessoas a acreditarem naquilo que eles acham que é certo. E por causa disso eu vou revelar algumas coisas aqui a respeito desse filme, mas eu estava assistindo aqui um stories desse pessoal do The Chosen, aquele filme sobre Jesus que viralizou, graças a Deus, no mundo todo. E eles estavam divulgando ali na Times Square, que é um dos lugares mais movimentados do mundo. É um dos lugares onde todo mundo quer estar, todo mundo quer ir lá conhecer, pelo menos uma vez na vida. E eles estão mostrando ali 2 outdoors gigantes, né? Um de cada lado. E é interessante que de um lado estava um filme de bruxaria, que é o Wicked. E do outro lado estava o The Chosen, que é um filme sobre Jesus. Então aquilo ali não era só publicidade. Eu sei que o foco era divulgar, mas ali mostra claramente a batalha que acontece pela mente das crianças, dos adolescentes e também dos adultos, porque existe uma batalha pela nossa mente e pela nossa alma, principalmente. E o que a Bíblia vai trazer aqui hoje, irmãos, vai trazer um esclarecimento tão forte que talvez você que está na igreja não percebe, porque é tão sutil, irmãos. O inimigo, ele é sutil. Inclusive o apóstolo Paulo diz que Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Então, o que nós estamos aplaudindo hoje em dia, muitas das coisas não agradam a Deus de forma alguma. Eu quero falar aqui hoje sem fanatismo, sem exagero. Eu quero falar de uma maneira coerente, uma maneira equilibrada, para você entender que eu não estou aqui endemonizando tudo, mas eu quero trazer sim luz, discernimento para você, discernimento espiritual, porque o mundo está sendo invadido por esse fenômeno chamado Wicked, e eu não estou aqui para falar de cinema. O meu papel como pastor é te ajudar a entender o que está por trás dos bastidores. Só para você ter noção, o primeiro filme, ele arrecadou mais de 4 bilhões de reais em todo o mundo. Então é dinheiro que não acaba mais, e com isso eles vão fazendo mais e mais filmes sobre isso. E agora, com essa parte 2 que acabou de estrear, a coisa só piorou. Para você ter noção, no primeiro fim de semana agora que foi lançado, os cinemas ficaram lotados e já arrecadaram mais de 1 bilhão de reais em todo o mundo. E tem muita gente falando que esse sucesso não é natural, porque talvez tenha havido pactos espirituais, rituais escondidos, tudo para que o filme alcance ainda mais pessoas, principalmente o foco é nas crianças, isso que é o mais preocupante, né? Eu sei que muitos cristãos assistiram o filme 1, muitos cristãos assistem também Harry Potter, que é outra franquia, né? Voltada para o ocultismo pesado. Eu falo isso porque antigamente a gente assistia filmes, né, de fantasia, que tinha lá um dragão falando, que tinha elementos, né, que eram assim de fantasia, era de ocultismo, mas era uma coisa mais leve. Hoje em dia não, irmãos. Hoje em dia tem pacto, hoje em dia tem ritual, eles passam a receitinha prontinha, sabe? E nós pais precisamos ficar atentos, porque se a gente não olhar para os nossos filhos, irmãos, para aquilo que eles estão focando ali no celular, para aquilo que eles estão jogando, irmãos, nós podemos perder os nossos filhos dentro de casa. Não pense assim, meu filho quase não sai de casa, fica só no quarto. É importante a gente ir lá ver o que eles estão fazendo, tá bom? Isso sem falar de pornografia e tantas coisas ruins que a internet pode trazer. É claro que tem muita coisa boa. Aqui no meu canal mesmo, nós fazemos oração de manhã, de noite. Aqui você pode ficar tranquilo, é um conteúdo para toda a família. Mas infelizmente, grande parte do conteúdo da internet, eles trazem essas vestes de entretenimento, sendo que na verdade
tem coisa por trás daí. Então vamos falar aqui agora sobre os personagens, né? Uma das principais personagens é a cantora Ariana Grande. Canta muito bem, tem um talento incrível e ela fez o papel da Glinda, que é aquela que seria a bruxa boa, né? E é aqui que começa o problema, irmãos, porque a própria Ariana, ela já disse em entrevistas que ela é a bruxa mais bruxa de todas. E ela não falou isso brincando, não. Isso porque ela tem um histórico aí envolvido com o Cabala. Eu sei que muita gente acha que a Cabala é uma coisa assim mística, mas inocente. É uma coisa mais leve, mas na prática envolve sim rituais esotéricos que passam muito longe daquilo que Deus aprova. Então, ela falou isso, né? Eu sou a bruxa mais bruxa de todas. Mas o que me assustou mesmo foi um relato dela antigo, que ela conta que em 2013 ela visitou o cemitério de Stu, no Kansas. E esse lugar, para quem conhece muito pouco sobre a história espiritual dos Estados Unidos, ele é considerado por muitos como um dos portais para o inferno. Irmão, sabe por quê? Ela disse que quando ela chegou lá, ela sentiu um cheiro de enxofre muito forte. E depois de sentir esse cheiro muito forte, uma opressão muito pesada, depois disso ela viu uma mosca grande dentro do seu carro. E nós sabemos que na simbologia bíblica, essas moscas representam Beelzebu, que é um demônio que é conhecido também por ser o senhor das moscas. Inclusive os religiosos, eles acusavam Jesus por expulsar demônios por Beelzebu. Aquilo foi uma blasfêmia muito grande. E nesse dia ela conta que enquanto estava ali no cemitério, ela tirou uma foto do lugar. E depois, quando ela viu a foto, ela viu 3 rostos demoníacos na imagem. E quando ela tentou enviar essa tal foto para o empresário dela, o celular dela deu um erro dizendo que o arquivo tinha 666 megabytes. Se você não sabe, é como se o tamanho do arquivo da foto que ela tirou tivesse o tamanho de 666 megabytes. É algo totalmente improvável, impossível, né, de acontecer de forma tão exata assim. Agora me diz uma coisa, irmãos, essa menina, ela teve experiências sobrenaturais nesse cemitério. Ela entrou em contato com seu empresário e depois dali começou a acontecer algumas coisas, inclusive começou a ir mais para o lado do ocultismo e agora ela está fazendo um filme que envolve trevas, que envolve bruxaria. E aí eu te pergunto, será que tudo isso é mera coincidência? Eu já ouvi relatos, irmãos, de pessoas que começaram na música e tudo começou quando um empresário fez uma proposta e de repente a pessoa vai aceitando, ela vai indo para promiscuidade, ela vai ficando mais sensual, vai prestando atenção. E aí depois ela acaba usando símbolos ocultos. Quem que mandou ela fazer isso? Da onde que vem essa ideia? Por que será que eles fazem essas coisas? Será que é só porque chama atenção? Ou será que existe já uma agenda de pessoas que estão nos bastidores, ninguém fica sabendo, mas elas influenciam essas pessoas? Então, além da Ariana, tem uma outra personagem que é a Cynthia Erivo, e ela faz a bruxa Elfaba. Todo mundo sabe que essa mulher tem um grande talento, mas o que ela contou sobre como ela se preparou para esse papel deveria deixar qualquer cristão atento, muito atento. Ela disse numa entrevista que o corpo não sabe o que é real. Chega um momento em que o corpo ele não sabe distinguir se ela está participando de um filme ou se é algo real. E o corpo então pensa que tudo que está acontecendo ali é verdade. Irmãos, essa fala dela mostra uma coisa muito perigosa, porque ela se entregou de tal forma ao papel, e esses atores, essas atrizes, eles se entregam de tal maneira que aquilo se torna uma brecha, uma porta espiritual. É ali que o inimigo entra, porque a pessoa não simplesmente faz aquilo que mandaram ela fazer. Eles entram no personagem. Lembra daquele personagem que fez o Coringa, depois acabou tirando a sua própria vida? Ele não voltou mais ao normal. E isso aconteceu e tem acontecido com várias pessoas. Por quê? Eles se encarnam no personagem. Então, aquilo ali é entregue de corpo e alma e espírito, entendeu? E eu não sei se você reparou, mas é nítido, né, que todo mundo reparou, é o semblante dessas moças, que está muito magro, um semblante muito pesado, abatido. A gente olha para a foto de antes e depois da Ariana Grande, a gente fica em choque, por quê? Hoje ela está muito magra e parece que não consegue sair disso, né? Mas nós sabemos que quando a pessoa se envolve em ambientes pesados, aquilo tudo influencia a pessoa. E tem até uma teoria, né, que eu gosto de tratar aqui com muita cautela, mas que faz muito sentido, que é o vampirismo espiritual. É quando a energia da pessoa é sugada porque ela se envolve com algo que não é de Deus, entendeu? Então essa pessoa, ela vai sendo sugada
ano após ano. E as pessoas de fora não percebem, porque o ímpio, a pessoa que não conhece a Deus, está cego espiritualmente. Então ele não tem essa visão que nós temos. Mas é nítido, né, que alguma coisa muito grave está acontecendo. E nós sabemos que isso aqui não é novidade, porque esse filme Wicked, ele foi baseado naquela história antiga de Mágico de Oz. Lembra desse filme? Lá de 1939, que passa na televisão até hoje. E os bastidores daquele filme mais pareciam um filme de terror, irmãos, porque aconteceu tanta coisa estranha. E isso aí não é novidade para ninguém. Se você pesquisar, você vai saber que aquele filme foi muito estranho. Só para você ter noção, o primeiro ator que ia fazer o Homem de Lata, ele quase morreu, porque a maquiagem dele tinha pó de alumínio e ele foi parar no pulmão dele, aquele pó. E o homem foi parar no hospital, ficou entre a vida e a morte e precisou de um pulmão de aço para respirar. A atriz que fazia a bruxa também sofreu um acidente horrível, com fogos nas gravações, e ela teve queimaduras muito graves no corpo. E a menina principal, que é a Dorothy, irmãos, eles fizeram tantas coisas com essa menina, abusaram ela de todas as formas que você pensar, não posso nem contar aqui, mas fizeram um abuso psicológico também. Eles diziam o tempo todo que ela estava muito magra, diziam que ela era feia, que ela precisava ter mais energia. Essa menina usou tantos remédios que depois ela ficou deprimida, ela foi para as drogas, ela acabou morrendo precocemente. Então foi uma coisa muito triste e tudo aconteceu naquele filme. Inclusive, algumas pessoas falaram que viram vultos nos bastidores, ali na parte do filme. Então foi uma coisa bem estranha mesmo, sabe? Então eu tô contando essas coisas para vocês entenderem que nada é por acaso. A Bíblia fala muito, né, sobre o mundo espiritual. E quando Deus fala para a gente não mexer com esse lado oculto, irmãos, é porque ali é território do inimigo, é ali que o inimigo age, porque o Espírito Santo ele faz tudo nas claras, tudo à luz, é tudo nítido, inclusive ele não te deixa fora de si. A bebida, por exemplo, deixa a pessoa fora de si, mas a Bíblia diz, se encham do Espírito Santo, não se embriaguem com vinho, mas se encham com o Espírito Santo, porque ele vai trazer sobriedade, você vai conseguir enxergar as coisas de uma maneira muito nítida, coisas que muita gente não vai ter esse discernimento. Então, só para você ter noção quanto o ocultismo é perigoso, a Bíblia diz que quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, o maior perigo não eram os inimigos em si, mas eram os deuses estranhos que eles adoravam, que na verdade eram demônios. E infelizmente nós sabemos, né, que o povo de Israel se envolveu com bruxaria, adorava outros deuses o tempo todo. Então, isso acontece também nos nossos dias de hoje. E falando sobre esse filme Wicked, eu não sei se você sabe, mas o significado é rebelde. Então já começa por aí, né, irmãos? E a gente acha que não tem nada a ver. Infelizmente, a gente vai falar isso até mesmo com os cristãos. E muitos zombam da gente, acham que a gente é bitolado, que a gente é crente demais. E graças a Deus, né, a gente muitas vezes recebe esse rótulo, porque nós vamos continuar sendo assim mesmo, pessoas que levam a Deus a sério, que não levam na brincadeira. Então, nós que somos cristãos precisamos ficar de olho também numa mensagem que muitos filmes vêm trazendo ao longo dos anos, que é o seguinte, eles pegam a bruxa má e eles transformam ela numa bruxa boazinha. Eles tentam mostrar que a bruxa má, na verdade, é uma coitadinha, ela é mal compreendida, e é exatamente essa mensagem que o Wicked 2 vai trazer. Então eu quero falar para você aqui que não existe bruxa boazinha e bruxa má. Isso aí é o que eles inventam. Na verdade, tudo é igual, tudo está no mesmo pacote, entende? E o problema é que esse filme, ele não assusta, ele encanta as criancinhas, entendeu? Não só ele, mas eu tô falando desse filme aqui, mas vários e vários outros filmes, desenhos, séries que tem na Netflix, por exemplo, eles fazem do jeito muito amigável. Aí a criança, ela vai achando normal e ela vai crescendo com essa mentalidade de que não tem nada demais. E aí um dia, quando ela for mais velha, ela pode encontrar um livro de feitiço, um livro de tarô, um livro de ocultismo, e ela vai achar simplesmente normal, porque ela foi acostumada com aquilo ali, entendeu? Então nós precisamos ser radicais sim, irmãos, porque a gente percebe a estratégia do inimigo muito forte. E eu estava assistindo esses dias um testemunho de uma ex-ocultista e ela falou uma coisa muito interessante. Ela garantiu, ela falou, olha, eu posso garantir a vocês que os satanistas, os bruxos, eles usam a curiosidade para atrair todo mundo e depois eles vão inserindo as ideias deles de forma disfarçada, de forma subliminar. Então talvez você pai, você mãe que está aqui me ouvindo e você agora está pensando, meu Deus, não posso fazer mais nada, né? Poxa vida! Esses dias, né, eu até fiz um vídeo aqui no meu canal, eu falei daquele filme Stitch, e eu falei que, na verdade, aquele bonequinho era um boneco de voodoo,
E isso, a própria história do filme, o próprio roteiro traz isso, né? Tem até uma cena em que a menininha faz ali, espeta o bonequinho e tal, coloca dentro de um potinho. E aí eu falei isso, muita gente me criticou, muita gente falou, pastor, então quer dizer que nós não podemos fazer mais nada? Eita, muito chato isso, ser cristão é muito chato. Irmão, será mesmo? Será que Deus não pede pra gente abrir mão disso tudo porque Ele quer nos proteger? Porque Ele quer que a gente viva uma vida de paz, uma vida livre das influências malignas? Então, fica o recado aí pra você, tire suas próprias conclusões, certo? Não quero aqui proibir nada, o apóstolo Paulo mesmo disse, todas as coisas me são permitidas, mas nem tudo me convém, entende? Então tem coisas que você vai bater o olho e não é pecado, mas não convém para o cristão, entendeu? Não vou ficar trazendo uma listinha do que pode, do que não pode. Se a gente olhar, por exemplo, esse filme do Harry Potter, esse filme fez tanto sucesso, irmãos, mas tanto sucesso, bilhões e bilhões de bilheteria, que agora a HBO e a Warner Bros. Se juntaram para fazer uma série do Harry Potter que vai durar 10 anos ou mais, entendeu? Então serão novos personagens, mas ou seja, daqui 10 anos vai estar falando ainda desse Harry Potter, inclusive é tema de parques, né? Parques na Universal Studios, nos Estados Unidos, em tantos lugares do mundo, tudo porque dá dinheiro, é verdade, mas o principal é porque existe uma agenda do inimigo nisso tudo aí. E você percebe que essas pessoas que se envolvem com isso, elas vão ficando com esse semblante pesado, porque na verdade eles não estão carregando o fardo, o jugo de Jesus, porque o jugo de Jesus é leve. O fardo é suave. Quando você anda com Deus, tudo vai ficando leve. Deus vai te libertando desse peso. Irmãos, quando a gente está liberto de toda influência maligna, nós somos felizes, nós começamos a prosperar em todas as áreas. A nossa vida começa a andar para frente. Então comece a avaliar se existe algo na sua casa, talvez algum objeto, alguma coisa que está atraindo o mal. Corte o mal pela raiz. Amém? Eu falo isso porque esses objetos que muitas pessoas acham que não tem nada demais, muitas vezes o inimigo se infiltra através daquilo ali. E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um vídeo aqui agora para você assistir. Vai lá. Esses objetos, eles com certeza podem prejudicar a sua vida. Depois você assiste e já peço para você se inscrever no meu canal e não deixe de compartilhar. Tem muita gente precisando ouvir essa palavra hoje, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço. Não deixe de enviar para o máximo de pessoas. Eu te espero no próximo vídeo.